E aí, professor, tudo bom com você? Eu sou o Alisson, professor de Educação Física, especialista em natação, e hoje a gente vai saber como evitar a barrigada. Se você quer fazer o seu aluno não dar a barrigada, então você precisa assistir esse vídeo. Vem comigo aqui, ó. O que a gente precisa fazer? Primeiro, perguntar pro aluno se ele... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. A gente tem que perguntar pro nosso aluno se ele sabe saltar. Por que se ele sabe saltar? Se ele sabe saltar, ele não vai dar barrigada, a não ser quando você mude a técnica, que eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Então a ideia aqui é perguntar se ele sabe saltar. Se ele sabe, você vai pedir pra ele fazer. Então você vai visualizar o que ele tá fazendo. A pessoa que sabe saltar, dificilmente ela vai dar barrigada. Vai acontecer uma vez ou outra, tá? Mas ela não vai dar barrigada. Agora, quando a pessoa já sabe e você vai fazer isso aqui com ela, ó, aprimorar a técnica de salto, aí ela vai dar algumas barrigadas, tá? Ela vai dar algumas barrigadas por quê? Porque isso é normal. Quando você começa a falar pra ele assim, ó, sobe no bloco, você vai fazer o salto, só que você vai fazer algum movimento específico com o braço. Ou você vai fazer alguma força na perna específica que você falou pra ele, tá? Quando a gente dá esse estímulo pro aluno, ele esquece um pouquinho do salto, ele tá pensando naquilo que a gente falou. Então a probabilidade dele dar uma barrigada na água é muito grande, tá bom? Outra coisa, por que acontece a barrigada, tá? Por quê? Por que acontece a barrigada? A barrigada acontece por um simples fator. O nosso aluno, quando ele vai saltar, ele não faz a flexão de quadril, tá? Por quê? Ele quer cair na água reta, igual uma tábua de passar roupa. Por isso que ele dá a barrigada, tá bom? Quando o nosso aluno entende que quando ele entrar na água, ele tem que flexionar o quadril, ele nunca mais vai dar barrigada. Às vezes a perna vai bater um pouquinho, às vezes quando você for mudar a técnica dele, ele vai errar um pouquinho, mas isso é normal acontecer, tá? É normal. Ele vai fazer uma ou duas erradas, mas depois ele vai conseguir manter um salto melhor e fazer aquilo que você pediu pra ele, beleza? Mas lá, voltando. Ele dá barrigada na água porque na hora que ele cai na água o tronco dele fica estendido, ele não flexiona o tronco. E se ele não flexiona o tronco, a tendência é que você caia na água e sofra todo impacto na região do peitoral e do abdômen, tá? E dói pra caramba. Se você já caiu aí, se você já foi derrubado na piscina e deu uma barrigada, foi saltar, deu uma barrigada, você sabe do que eu tô falando, tá? Então, para evitar isso, flexão de quadril. Como que eu vou ensinar isso para um aluno? Primeiro você vai ensinar ele da borda. Ensina ele lá do chão, é mais fácil, é mergulhar, tá? Fala para ele que quando ele mergulhar, a perna tem que ser jogada para cima, ele tem que entrar na água e tem que flexionar o quadril, tá? Jogar o bumbum lá para cima mesmo, para ele poder não dar barrigada. Depois que ele começar a entender e fazer esse processo lá da borda, aí é hora da gente subir no bloco, tá bom? E aí a gente vai tentar fazer isso lá no bloco também, tá bom? Quando ele subir no bloco, a distância da água pro bloco é muito grande, é muito maior, então vai dar um certo medo. Pede para ele fazer um pouquinho abaixado, pede para ele prestar atenção no movimento. O intuito não é saltar longe, o intuito é cair sem dar a barrigada. E se ele estiver lá no bloco e só cair para baixo, ele não vai dar barrigada. Se ele tentar fazer o salto longo e ir lá para frente, aí sim ele vai dar barrigada, tá bom? Então evita de pedir para ele colocar força no salto por enquanto. Por quê? Porque o risco de dar barrigada é muito maior e dar barrigada dói muito. Se você pegar um aluno aí que ele nunca saltou, ele vai saltar a primeira vez e ele tem medo e ele dá uma barrigada na primeira, é um forte risco de que esse aluno não vá conseguir naquela aula continuar, porque ele vai ficar com certo medo de fazer aquilo de novo. Então tudo que você vai falar ele vai ficar dando barrigada, 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 ele vai sair de lá todo vermelho e você não vai conseguir melhorar o salto dele, beleza? Então anota a dica aí, ó. Perguntar pro aluno se ele já sabe nadar e pedir para ele visualizar
Se ele já sabe, você vai aprimorar a técnica dele. E para evitar que isso aconteça, quando ele entra na água, tem que acontecer uma flexão de quadril. Beleza? Se não acontecer essa flexão de quadril, ele vai dar a famosa barrigada, tá? E vai doer pra caramba. Outra coisa, o que você pode usar também você pode usar alguns materiais, como por exemplo, você pode colocar o espaguete lá na água, isso saindo da borda, não de cima do bloco, porque fica muito mais ruim de fazer esse exercício, porque o contato, o salto tem que ser maior. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar o espaguete lá na água e você vai segurar, tá bom? Segura o espaguete lá, coloca na lateral, segura o espaguete, seu aluno vai e vai saltar. A ideia é fazer com que ele não encoste no espaguete. O que ele vai ter que fazer para ele não encostar no espaguete? Ele vai ter que fazer uma flexão de quadril, tá? E às vezes até dobrar o joelho. Se ele dobrar o joelho, o objetivo é não bater a barriga. Beleza, dobrou o joelho? Ótimo, a gente corrige isso depois, tá? Mas o grande intuito disso é fazer com que ele salte e na hora que ele entrar na água, ele flexione o quadril, para ele ir pro fundo e descer, para a perna não poder bater na água. Isso é um exercício que eu uso bastante com os meus alunos e dá muito certo, tá bom? Então, repetindo, coloca seu aluno lá na posição do bloco para sair, do bloco não, de baixo, tá? E aí você vai lá e segura o espaguete encostado na água, não precisa levantar o espaguete tem que ficar encostado na água. E aí você vai falar para o seu aluno saltar. O objetivo é não encostar no espaguete. Se ele der uma barrigada, ele vai encostar no espaguete com a perna. Se ele conseguir não encostar no espaguete, ele vai conseguir entrar na água sem fazer essa famosa barrigada e ele vai, e daí pra frente ele vai aprender bastante como melhorar o salto e não dar mais essa bendita barrigada, tá bom? Com as crianças isso fica muito mais fácil de fazer, porque com as crianças são mais leves, né? Então a gente consegue pegar a criança. Quando a gente vai ensinar para uma criança ou para um adulto também, lá no início a ideia é ensinar esse adulto a fazer sentado na borda. Então sentado na borda, ele vai fazer a posição do foguetinho, ele vai abaixar, ou a criança, e vai mergulhar, tá bom? Quando a gente ensina isso lá atrás, quando o adulto chega numa fase mais pra frente, lá onde ele já sabe nadar, não vai ser tão difícil ensinar esses exercícios para ele, tá bom? Porque ele já tem uma vivência de flexão de quadril quando ele aprendeu a mergulhar, sentado ainda, lá na iniciação, tá bom? A gente faz muito isso lá, porque com esse adulto, porque ele precisa saber mergulhar. Então às vezes o cara tem medo, o que ele vai fazer? Ele vai estender o tronco, tá bom? Quando ele tem que flexionar. Então ele salta e pá, dá aquele barulho sobre aquela água e atrapalha tudo, né? Porque ele não vai querer pular mais, vai ficar tudo vermelho, vai ficar tudo dolorido durante o dia. E quando tiver salto de novo, ele vai falar: "Cê é louco, eu vou saltar?" Vou não. Não vou, deixa isso pra lá, esquece, tá? Mas com as crianças é mais fácil, você põe a criança lá, pega ela na mão aqui, ó, e flexiona o quadril dela, o bumbum vai sair pra cima, e é isso que tem que fazer, tá bom? Outra coisa pra ajudar também, outro exercício que vocês podem fazer, pedir pro aluno ficar fazendo mergulho dentro da água. Então ele vai girar o braço, vai mergulhar e vai subir. Bom, então ele gira o braço como se fosse borboleta, mergulha, tira o quadril da água, tira o pé, afunda e depois levanta de novo, tá bom? Esses exercícios que a gente faz, a ideia é só flexionar o quadril, para na hora que ele fazer o salto do bloco, isso ajudar, ele entender que o quadril dele tem que flexionar, senão ele vai cair de barriga, vai cair chapado e vai doer bastante, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não se esquece, vai lá no Instagram, tem conteúdo lá todo dia, tá bom? Eu espero vocês lá. Comenta aqui embaixo, quero saber qual a sua opinião, o que você achou desse vídeo e também quero sugestões, tá bom? Muito obrigado pra você que me viu até aqui, valeu!